Nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Estamos, caríssimos, celebrando a missa do quinto domingo depois da Epifania. Temos hoje este Evangelho. Eu digo que a seara já cresceu e deu fruto, o fruto que tinha que dar. Que já os ceifeiros estão aos seus postos. E logo virá a cega, logo virá. Já está aí, já está aí. No texto, queria chamar a atenção a alguns detalhes interessantes e importantes. Vejam primeiro, sim, a parábola é dirigida às multidões, às turmas, às multidões. Todo homem deve ouvir. Todo homem deve ouvir. Trata-se, na parábola, de uma comparação com o reino de Deus, que neste mundo é a igreja, e no outro também. Não só neste mundo, e no outro também. Não haverá céu senão para a igreja. Mas enquanto neste mundo, tendo Deus escolhido boa semente, esta é a resposta que se deve dar aos empregados que foram questionar o dono do campo. Não semeastes tu boa semente? A melhor. A melhor. Deus, com certeza, é a palavra de Deus, é a palavra de Jesus, nosso Senhor. Não há semente melhor. Não há, queridos, semente melhor que a palavra de Jesus. E esta que foi semeada no campo de Deus, na igreja. A palavra de Jesus. É importante esse ponto para aquilo que depois queremos refletir hoje ainda. Não há. Não procure em outro lugar, porque não há. A palavra de Jesus. A melhor semente. E contudo, dizíamos, aparece também o joio. Esta é a admiração dos criados, dos trabalhadores. Vejam, o texto diz que um inimigo, o inimigo, o primeiro inimigo que se trata aqui é o inimigo de Deus, o inimigo de Deus. Então, somos obrigados, com o texto, a voltar lá ao primeiro pecado, ao pecado de Adão e Eva. E a este inimigo, o inimigo de Deus, que então se revela. Ali foi lançado o joio pelo inimigo de Deus. Então, somos obrigados a ir aí ao início de toda esta história. Mas é curioso que lá, depois da pergunta, no fim do texto, Jesus responde dizendo, não, foi algum inimigo, algum homem inimigo, diz Deus. Agora aqui já não é mais só o demônio, mas um homem inimigo também. Algum homem inimigo. Nós somos obrigados a nos perguntar quem é esse homem inimigo. E vejam que nós estamos tratando da igreja. De dentro da igreja. É aí dentro da igreja que nós temos que procurar este homem inimigo. Por antonomasia, este homem inimigo
para resumir, são as duas bestas apocalípticas, né? Por antonomasia, o anticristo. O anticristo. Mas não longe o falso profeta, de Apocalipse 13, 11 e seguintes, cujo nome nós sabemos e dizemos abertamente, é Jorge Mário Bergoglio, acunhado de Papa Francisco. Então, algum homem inimigo está semeando joio na seara de Deus, que é a igreja. Oh, gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. Sim, durante toda a história da igreja, nós tivemos os inimigos de Deus também dentro da igreja. Fora, com certeza, a multidão dos homens que não querem ouvir a palavra de Cristo. Mas estes, enfim, todo o nosso labor, todo o nosso trabalho por evangelizar e convertê-los. Pior realmente são aqueles que estão aí, dentro da igreja. Estes é que são os bravos mesmo, difíceis mesmos. Estes são os bravos, os difíceis mesmos. Então, sim, muitos. E tantos entre o clero. Tantos entre o clero. E não estamos aí diante de escândalos e de escândalos, nunca como hoje eles são publicados. Claro que heresia e cisma sempre envolveram a igreja. Basta ler o Novo Testamento. Basta ler. Está ali. Heresia, cisma. Sim, com certeza. Mas com certeza também, nunca como hoje. E nunca como o inimigo. O homem inimigo. Eu quero fazer uma baita distinção aqui, queridos. Eu sempre digo isso, vou repetir. Porque especialmente o pessoal sedevacantista fica querendo comparar os papas depois do Vaticano II, desde João 23, e botam até com João Paulo I, coitadinho, botam até João Paulo I. Mas sim, o grande João Paulo II e Bento XVI, botam todos eles na mesma. E nós vemos, eu sou o primeiro a repreender, a vontade de dar uma bofetada na cara deles quando vejo coisas que fazem assim, mas fizeram, enfim, toda a invasão modernista na igreja, que cria áreas de oficialidade no Vaticano II, e que aí depois é traduzida de tantas formas, eu digo a modernidade, traduzida de tantas formas para invadir a igreja, de cabo a rabo, na sua liturgia, o que é gravíssimo, na missa, na consagração da missa. Ali o inimigo foi colocar o seu joio, na fórmula de consagração do pão e do vinho. Ali o inimigo foi colocar o seu joio. Ninguém como eu, não ouvi de ninguém a explicação tão certa, verdadeira, quanto eu dou sobre este mistério, mas não é o caso aqui. Então, contudo, deve-se fazer uma neta diferença entre estes, nos quais não se encontra heresia formal, de Jorge Mário Bergoglio. E depois, claro, com certeza, do anticristo. Então, queridos, a verdade é esta. O alcunhado Papa Francisco, o antipapa Francisco, na verdade, ele odeia a igreja, odeia o Cristo. Bem isso.
Estamos no tempo da ceifa. Isso é preciso reconhecer. Preciso reconhecer que estamos no fim do mundo, no fim dos tempos. Este é o tempo da ceifa, da cega. É agora. Já está se dando. Né? Então, mas veja, tem uma palavra aqui no Evangelho que realmente, neste momento, importa como nunca. Refletir agora. Sim, deixa eu refletir esse detalhe convosco. Diz, primeiro recolhei o joio. A ordem que Deus dá aos ceifadores. Primeiro recolhei o joio. Atai-o e dai-lhe o seu destino. Primeiro, depois, então, para o meu celeiro, o trigo. Primeiro o joio. E será exatamente assim. Até os 3 dias de trevas, teremos a colheita do joio. Ao fim dos 3 dias de trevas, não haverá mais o joio. Há quem crê na Sagrada Escritura, pronto. Naqueles 3 dias, o demônio, Lúcifer, será de novo arrastado ao inferno, de onde jamais poderá sair acorrentado. E com ele descerão em corpo e alma as 2 bestas. Isto é, Jorge Mário Bergoglio e o Anticristo. Descerão ao inferno em corpo e alma. Tenho dito e explicado que isso só pode acontecer, como os 2 estarão no Vaticano, isso só pode acontecer de uma maneira. Vai se abrir um hiper vulcão, a Terra vai se abrir ali e vai engolir o Vaticano, né? Com os 2 juntos. Né? E toda a sua matilha maldita, que não é pouca, se espalha pelo mundo. Entre o clero. Né? Não só, mas entre o clero. E depois desses 3 dias de trevas, temos ainda 45 dias a crer em Daniel, que Jesus nos recomenda. Jesus manda a gente ler Daniel, ver lá o que vai acontecer. Nesses 45 dias que restarem antes do retorno de Jesus em glória e majestade, é que restarão somente aqueles que verdadeiramente vão pertencer à seara do Senhor, que vão ser recolhidos no seu celeiro. Ainda devem acontecer grandes conversões. Tá? O povo judeu, por exemplo, só se converterá verdadeiramente nesses 45 dias. O resto da humanidade, a qual hoje é dita esta palavra, só se converterá nestes 45 dias. Grande parte dos sobreviventes, aqueles que não forem realmente católicos, se converterão nestes dias. Se converterão nestes 45 dias. Então, agora fico me perguntando se teremos ainda algum meio de comunicação para a gente, por exemplo, poder evangelizar e transmitir a missa não sei, olha, é muito difícil, porque tudo aquilo que deve acontecer antes, dificilmente teremos, tá? Dificilmente teremos. Muito dificilmente. Mas, então se recolherá a boa semente. O trigo. A boa semente já deu flor, teremos o trigo, bom trigo, da Igreja Católica, de alta qualidade. Queridos, nós temos assistido essa semana grandes acontecimentos aí. Olha, alguém chegou a dizer que com esta visita de Francisco aos países árabes, à Península
arábica, a Abu Dhabi, alguém chegou a dizer que foi lançada a religião mundial. Foi lançada a religião mundial. Está lançada a religião mundial. Quem viu, de fato, o príncipe herdeiro, fazer aquele trajeto de mão dada, segurando por uma mão Francisco e por outra o grande imã de Al-Azhar, né? Quem viu esse... E quem entrou lá dentro daquele ambiente, que, desculpe, tem sinais maçônicos lá mesmo, estou me convencendo disso, e viu ali reunido representantes de muitas religiões, inclusive judeus, né? Rabinos judeus, representados lá. De outras muitas cristãs e não cristãs, tantas religiões lá, celebrando o ano da tolerância muçulmana, com o príncipe, celebrando o ano, convidados pelo príncipe para celebrar o ano, foi o grande ponto alto. Quem vê tudo aquilo se convence, olha, foi lançada realmente a religião mundial, nem precisa esperar o anticristo. Nem precisa esperar o anticristo para que seja feita. A ONU, sim, já estava se encarregando disso. Mas agora o último grande laço que faltava era justamente os muçulmanos. E com eles é que Francisco assina então este acordo, esse pacto, esse documento de fraternidade universal, né? Bom, para alcançar a paz entre todos os homens. Veja que nesse documento, eu chamava a atenção antes para Jesus, né? Não aparece o nome de Cristo. Não aparece o nome de Cristo. Nesse documento não aparece o nome de Cristo. Aparece só o nome de Deus. Deus. Como se o único fosse o Deus uno e trino dos católicos, desses deuses. Do Deus de Maomé, que afinal nem é Deus. Do Deus dos judeus, que também não é Deus. Também não é Deus. Eles não aceitam a Trindade. Crucificaram a Jesus por isso. Não aceitam a Trindade. Não se abriram, se fecharam. Precisam de conversão. Do Deus de Buda como Deus, sei lá. O nada como Deus. O nada budista dos judeus como Deus. Tudo igual. Deus, Alá, Buda, tudo igual. Na nova religião mundial que foi lançada na Península Ibérica. Eu começo a me convencer. Por isso não de admirar que no retorno, Francisco recebendo lá, especialmente alcaidas, prefeitas, uma de Madrid, a outra, enfim, de Barcelona, não sei. Falando sim, o grande tema são os imigrantes, o grande tema sobre o qual eles se debruçam. De novo não é Cristo, não é a evangelização, de jeito nenhum. Mas debruçando sobre esse tema, saíram essas mulheres de lá dizendo que Francisco está muito preocupado com o crescimento da ultradireita. Viram onde querem nos colocar? A ultradireita conservadora. Seremos nós, é Bolsonaro, é Trump. Ultradireita conservadora. Querem nos colocar lá. Com certeza.
colocar lá. Bela resposta a tudo isto, essa semana apareceu numa profissão de fé. Vejam que interessante isto. Burke não, coitado de Burke. Miller, o cardeal Miller, antigo, o anterior prefeito da Congregação da Doutrina da Fé, que foi dispensado por Francisco de forma tão abrupta e estúpida. Miller, hoje é dia 10, né? Hoje era para sair a lume a profissão de fé de Miller. Num furo de reportagem, alguém publicou antes. Miller escreveu 7 laudas de profissão de fé. Né? Queria hoje, justamente porque amanhã é aniversário da renúncia de Bento XVI. Né? E festa da sua ordenação. Digo, da ordenação de Miller. Então, ele queria lançar agora, hoje, né? Mas para mostrar bem, né? Para assinalar bem com a renúncia de Bento XVI o que ele está querendo significar. Mas interessante é que no documento, na longa profissão de fé, Miller não diz uma vez o nome de Francisco de Bergoglio, nem uma vez ele cita o nome. Mas ponto a ponto da sua profissão de fé, ele vai colocando as bases para mostrar quão de fato, com Bergoglio, instalou-se no Vaticano o satanismo. Um outro artigo, alguém dizendo que agora começam a desconfiar, por favor, que, por exemplo, a máfia de Gale, que elegeu Francisco, é satanista. Agora começam a ver que... E Malachi Martin já fala disso há tantos anos, já morreu até, né? Há tantos anos, o satanismo. Consagraram até uma capela, fizeram um sacrifício. Isso foi em 63, início ainda do Vaticano, 63. Consagraram o Vaticano a Lúcifer. E não falam os papas na máfia gay, acham que isso vem de Deus. É Lúcifer reinando lá. E, todos os escândalos. Não menos o escândalo da liturgia, desta missa nova. Não para trás, o escândalo da liturgia nova, onde até lá, eu digo, no centro, isto é, na fórmula de consagração, está o rabinho de Lúcifer. Lá. E agora, esses homens vêm me desconfiar que a fumaça de Satanás, na verdade, vejam que isso, já Paulo VI falava em fumaça, é mais do que é o próprio demônio lá dentro, dessa prostituta, essa rabeira que se tornou o Vaticano. Leiam Apocalipse 17, 18 e 19 e conhecerão quem é o Vaticano. Querem conhecer o Vaticano hoje? Leiam Apocalipse 17, 18 e 19. Ali terão. Então, Miller vai de ponto a ponto, a começar por este documento que Francisco assina com o grande imã de Al-Azhar. Começa por ali. A mostrar como o Deus católico, absolutamente. O Deus católico. Bergoglio diz que não existe um Deus católico. A mostrar como, pois Miller vem a mostrar como realmente o Deus católico é totalmente diferente dos deuses pagãos, que são demônios, diz as Escrituras, que são também o Deus de Israel, um demônio. Os deuses dos pagãos são demônios, também o de Israel. Um demônio tão terrível que matou o Filho de Deus encarnado, Jesus Cristo, o Senhor nosso. Vamos dizer que não é um demônio.
Alguém dirá que não há. E dali abaixo vai e justifica em face à crescente confusão da doutrina da fé sobre justamente o que o mergulho faz. Toda obra, todo o antipontificado de mergulho é lançar a doutrina da fé na mais profunda confusão. E ele não deixa de analisar na sua profissão de fé, não deixa de analisar Miriam, Amoris Letícia, e contrapor a ela, ponto por ponto, a fé católica ortodoxa, assim como deve ser, a fé católica. Ponto a ponto. Bom, bonito, importante. Né? Quase dá para dizer que Miller vem para o nosso lado. Né? Antes mesmo de Burke. Digo quase porque ainda não, ainda rezam una cum Francisco. Ainda rezam una cum. Eu acredito que só virá para o nosso lado o dia que claramente disser, como dizemos nós, que isso já não é mais a Igreja Católica. Ali não está mais, tem uma aparência, mas não é mais a Igreja Católica. Ali já não é mais a boa semente plantada, né? Mas o joio que o inimigo, e também o inimigo homem, lançou. Só então virá para o nosso lado. Até então ainda estará em una cum Francisco. Imagina que horror! Está em una cum Francisco, com o falso profeta, mas restará em una cum o anticristo também, dizendo, embora e confessando todos os erros dele, continuam lá em comunhão. Que é isto? E com isto, e com a sua comunhão, estarão também retardando que algum católico afinal acorde. Algum católico mais afinal acorde. E fico alguns padres aí no mundo a dizermos alguma coisa que, porque não temos os títulos, não nos querem ouvir. O título de padre é muito fraquinho para essa gente. Até bispo. Eles querem pelo menos um cardeal. Essa que é a verdade. Nem para vários cardeais se dobrariam, porque estão cegados pela falsa obediência a esta contra-igreja. Não conseguem ver. E, além de tudo, alentados pela modernidade que invadiu a igreja. E é por isso que renovo o meu convite. Vamos lá, pessoal, está na hora de irmos ao nosso refúgio. Está na hora de formarmos, de fazermos. Venham todos, venham famílias, venham jovens, venham rapazes, venham moças, venham todos, venham famílias, venham velhos, venham doentes, venham com seus doentes, venham com tudo. Vamos fazer o nosso refúgio. Vamos fazer o nosso refúgio, lá onde nós queremos viver tudo aquilo que recomenda a epístola da missa que hoje ouvimos. Viver o perdão, viver a caridade, a paz de Cristo. Não a paz que Bergoglio está assinando aí com essas falsas religiões, mas a paz de Cristo. E nos centrando, como diz o apóstolo na epístola, na palavra de Jesus. Na palavra de Jesus. Tão bonito ouvir ele dizer e repetir no fim da epístola, do trecho da perícopa que ouvimos hoje na missa, repetir e dizer várias vezes. Na última, ele chama Jesus de Senhor, nosso Senhor. Jesus, nosso Senhor e nosso Deus. Jesus, nosso, está dizendo isso. Jesus, nosso Deus. Lá, no refúgio, só Jesus será realmente nosso Deus. E com ele a Trindade eterna e feliz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.